Alô, minha gente do Estação da Fé, da Paz, do Amor e da Alegria. Deus abençoe a todos nós abundantemente, em nome daquele que é o Todo-Poderoso, que caminha conosco e nunca, jamais nos abandonará. É uma alegria, é um prazer, é realmente uma grande satisfação poder estar aqui com todos vocês para falar do quê? Daquele que é o príncipe da paz, aquele que é a luz que alumia, aquele que é a vida, aquele que nos deu do seu Espírito Santo. Eu quero entregar uma palavra e também orar com você e por você. E se você quiser, prepare um copo com água, deixe-o aí próximo de você. Na hora da oração, eu vou pedir ao Todo-Poderoso que abençoe essa água, que coloque da unção e do poder dele nela, para que aqueles que creem possam beber dessa água até lavarem-se com ela em alguma parte e receberem a bênção, o milagre, a vitória. Se você crê e quer a bênção, prepare o seu copo com água, tá bom? Eu quero também dizer que daqui a pouquinho tem um recado muito importante para entregar a todos vocês. Mas antes nós vamos para a palavra de Deus, porque faço questão de entregá-la a todos vocês. Nos últimos 2 dias não tivemos aqui a live, mas hoje não podemos falhar, não é verdade? E o texto bíblico da palavra de Deus para nós hoje está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. E o que é que diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7? Diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder ou fortaleza, de amor e de moderação. Então é importante a gente atentar para isso, porque quando Deus, através de Cristo, nos salva, nos tira da morte para a vida, das trevas para a luz, do reino do inimigo, ou seja, do governo e domínio do inimigo, e nos leva para o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus, o Senhor Deus aí nos dá do seu Espírito, que é a prova de que somos de Deus e de que Ele é conosco. Agora, no reino de Deus, e tendo em nós o Espírito de Deus, nós estamos dentro disso aqui, que Deus não nos deu espírito de temor, para outra vez nós estarmos com medo de Deus, com pavor do que Deus poderá nos fazer, nos castigar, nos pesar a mão. É claro que Deus não tolera o pecado, a rebeldia, a desobediência, mas não é porque Deus não tolera que ao mesmo tempo Ele está com que irado, pronto para mandar a praga, a peste, o castigo e então punir as pessoas. Não é esse o Espírito de Deus. A gente pode se lembrar do que diz no Evangelho, que Jesus entrou na aldeia dos samaritanos e os samaritanos não quiseram Jesus ali e pediram para Jesus passar adiante e ir embora. O que foi, digamos assim, uma rejeição a Jesus e até um certo desprezo. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente clame para Deus mandar fogo do céu e os consumir? Olha como eles agiram para contigo. E aí o que foi que Jesus respondeu? Vale a gente lembrar que Jesus é a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso
em ação aqui na terra. Em João 6,38, Jesus disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E em resposta aos discípulos, Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois. E, considerando o contexto bíblico, Jesus disse: eu vim salvar e não condenar. Eu vim para a paz e não para, digamos, o castigo. Então a gente precisa entender que Deus, Ele nos deu do seu Espírito, e a gente agora não tem que viver com medo de Deus, pavor de Deus, assombrado, porque se por alguma razão cometemos qualquer deslize, Deus já está pronto para punir severamente. Ele está dizendo que Ele nos deu, não foi o espírito de medo, não? Para outra vez a gente estar com o temor dEle, assombrado com Deus, fugindo de Deus. Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. O que quer dizer isso? Espírito de poder, como diz lá em Atos 1,8, Jesus disse: ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder, virtude. E nesse poder, nessa virtude, nesta unção do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Então, o Espírito de Deus, ele nos dá poder para testemunhar de Cristo, para não temer, né, a Deus, porque sabemos que somos dele, não viver com medo de Deus, assombrado, com medo de castigo, e também para não temermos ao poder das trevas, mas para termos a capacidade de testemunhar de Jesus com firmeza, com autoridade, né? Sem temer ameaças dos homens e do diabo, né? Então o Espírito de Deus é espírito de poder, né? Esse Espírito nos capacita a viver uma vida nova, liberta, uma vida com autoridade, com poder, como Jesus disse lá em Lucas 10,19, eu vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões, que são símbolos de demônios e espíritos malignos, e para pisar também sobre toda a força do inimigo. Quem tem o Espírito de Deus não vive mais com medo de Deus, assombrado, e nem vive também com medo de Satanás, do diabo e das suas forças. Essa pessoa tem o Espírito de poder, né? Então, esse é o Espírito que Deus dá. Não é espírito de poder, de temor, de medo. E também Ele nos deu o Espírito de amor. Por isso é que Jesus disse: amai os vossos, quem vos odeia, abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos. Olha aí, por que a gente pode fazer isso? Porque o Espírito de Deus é Espírito de amor. E se Ele está em nós, Ele nos capacita a amar o próximo como Jesus amou. Porque é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Você está entendendo? Esse é o Espírito que Deus dá. Por isso o cristão não deve ficar com aquela desculpa furada, que alguém ofendeu, alguém me magoou, me traiu, me roubou, sei lá mais o quê. Eu não consigo perdoar. Você tem o Espírito de Deus ou não? Se você é de Deus e tem o Espírito de Deus, se o cristão, se essa pessoa é cristã, tem o Espírito de Deus e é de Deus, ela pode parar e dizer: peraí, eu sou de Deus.
Eu tenho o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado no meu coração pelo Espírito Santo, que é espírito de amor. Então eu posso amar meus inimigos e eu perdoo essa pessoa. Deus não manda a gente fazer nada que Ele não tenha nos capacitado a fazer. Você está entendendo? Se Ele diz, ama os teus inimigos, a gente pode fazer, se nós temos o Espírito de Deus. E aí, uma observação, você que aceitou Jesus, busque ser batizado cheia com o Espírito Santo, porque é esse Espírito que nos capacita a viver uma vida diferente de antes, quando não éramos de Cristo. E por fim, Ele nos deu espírito de moderação, equilíbrio, para nas horas mais difíceis a gente manter o equilíbrio, não desesperar, não nos entregarmos ao desespero, não nos desequilibrarmos emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, não irmos para o lado errado, não aceitarmos qualquer ideia só porque fala o nome de Deus no meio, já aceitar como sendo de Deus. Não, a gente é moderado, a gente vai examinar equilibradamente, prestar atenção. A gente não vai viajar para a esquerda nem para a direita logo. A gente vai ficar no meio, no equilíbrio, moderação. Deixa eu examinar, deixa eu ver se isso vem de Deus mesmo, se está de acordo com a palavra de Deus. Não vou também, por qualquer coisa, explodir. Não vou, por qualquer coisa, perder as estribeiras. Como tem gente que é cristão que diz, não, mas eu não suporto certas coisas porque eu sou impaciente. Eu perco as estribeiras facilmente. Perde se não der lugar ao Espírito de Deus ou se não tem o Espírito de Deus. Porque se tem o Espírito de Deus, nas horas em que a gente é até provocado, humilhado, perseguido, a gente mantém o equilíbrio, a moderação e vai orar, manter a paciência, a longanimidade, continuamos agindo com bondade, não vamos nos revoltar, não vamos xingar, não vamos nos desanimar, não vamos nos deprimir, não, a gente mantém o equilíbrio. O Espírito de Deus nos capacita a isso, é só a gente deixar Ele nos dominar, nos dirigir, agir segundo Ele. Tá aí, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Faça uso dela, porque Deus lhe deu esse espírito cristão, para que você viva uma vida de poder, de amor e de equilíbrio. Ok? Vamos agora orar? Deixe-me lembrar a todos que domingo, às 8h30 da manhã, estaremos no grande encontro cristão, no grande culto, na grande congregação de adoração, de louvor e de aprendizado da palavra de Deus, além de praticarmos a fé, pois o justo vive da fé e a gente não brinca, a gente coloca a fé em ação, a gente ora com poder, a gente ora com autoridade, a gente combate o mal e faz o mal fugir. Então, domingo, às 8h30 da manhã, não falte, vai ser bênção. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom saber que o Senhor nos deu do Teu Espírito Santo, que é Espírito de poder, de amor e de moderação. E assim nós podemos ser parecidos com Jesus na nossa maneira de pensar, de falar, de agir, de proceder, porque o Espírito Santo do Senhor nos capacita a ser assim, agir assim, proceder assim. Ó Deus, isso alegra o nosso coração, o nosso interior,
se regozija, vibra, rende graça, se alegra, porque isto é maravilhoso. E Pai, eu peço que o Senhor o batize com o Espírito Santo todos aqueles que aceitaram Jesus, que ainda não receberam e que querem ser cheios do Espírito Santo, conforme o Senhor nos ensina na sua palavra, que devemos ser cheios e batizados. E aqueles que um dia já viveram uma vida cheia do Espírito e começaram a relaxar, a negligenciar e agora se sentem vazios, dê o renovo, dê a renovação, para que essa pessoa volte à plena comunhão, volte a viver na presença do Senhor, na força e na virtude do teu Santo Espírito. Ó Senhor Todo-Poderoso, encha cada coração, fortaleça cada um, e Deus Espírito Santo ajude o povo do Senhor a andar no poder, a andar no amor, a andar na moderação. Pai Santo, eu peço em nome de Jesus, abençoe esse copo com água. Peço nela a tua virtude, a tua unção, o teu poder, o poder que cura o doente, que liberta o cativo, o oprimido, o imacumbado, o enfeitiçado. Sim, Senhor, eu peço no nome de Jesus a tua unção. E como ministro da tua palavra, eu digo, está abençoada essa água, consagrada, ungida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E obrigado, Senhor, pela tua bênção, pela tua unção e pelo teu poder nessa água, e que vai operar na vida de todos os que crerem e dela beberem. Amém e amém, e glória a Deus. Oh, aleluia! Deus é bom, beba da sua água, e domingo às 8h30 da manhã, muito forte. Mas amanhã estaremos aqui em mais uma live abençoada de todo dia. Eu fico por aqui, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs. Deus abençoe a sua vida mais e mais. Tchau, tchau. Paz e bênção. Até o próximo encontro. Deus abençoe. Tchau.